Olá, amigos queridos! Mais um sábado à noite no nosso programa Mundo Mundo Espírita, Espírita, no canal Enigmas Enigmas. do Outro Mundo. Seja bem-vindo, fiquem à vontade para curtir, comentar. Já compartilha com todos os amigos que possam estar esquecidos desse momento, desse sábado. Contamos com a sua presença. Queremos agradecer assim imensamente o carinho com que todos vêm acompanhando o nosso programa. Fique à vontade, faça suas perguntas. Nós teremos uma alegria muito grande em poder responder as perguntas. E se a gente não souber, a gente vai procurar. Então, curta, comente, compartilhe e fique conosco. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Dado as boas-vindas, né? O tema de hoje é livre-arbítrio. Mas antes do tema, de começar literalmente no tema, vamos à nossa prece, Cíntia? É eu? Sou eu. É então, você. todos em casa podem aí se conectar com os benfeitores espirituais que coordenam esse programa no Mundo Espírita, com as nossas energias, com a proteção de Jesus, o amparo de Deus, que possamos abrir a nossa mente para que possamos juntos fazer reflexões necessárias para a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. E o tema de hoje é instigante, né? Livre. Então, livre-arbítrio, né? A capacidade do espírito de escolher as diferentes ações, as consequências vêm de nossas ações. Vamos trabalhar, vamos mergulhar nesse tema para que a gente possa entender sobre nossas escolhas, nossos direcionamentos. E engraçado, já me fizeram uma pergunta, é o seguinte: não seria mais fácil? Não seria mais fácil se Deus não tivesse nos dado o livre-arbítrio? E isso é uma pergunta de estudos, né? De estudos no centro. E a gente comenta o seguinte: qual seria o nosso mérito se nós não tivéssemos o livre-arbítrio? Né? Qual seria o nosso mérito frente às nossas escolhas, frente à nossa evolução, se nós fôssemos usados como marionetes, né? Direcionados? Se Deus não tivesse nos deixado essa faculdade de discernir, de optar, de buscar, a liberdade de escolher, né, o caminho a ser tomado. Então, eu imagino sim que seríamos literalmente marionetes, né? A nossa imaturidade espiritual é muito grande, porque nós temos a mania de culpar o outro por tudo que nos acontece, né? Geralmente é assim que acontece. Aí a gente quer se livrar da responsabilidade do que acontece conosco quando escolhemos o caminho errado. Ah, mas foi Deus que quis assim. Quando Deus dá a liberdade da gente escolher o nosso destino, mas não deixa a gente solto, tem o amparo, tem o apoio, tem os anjos da guarda, eu digo que encarnados e desencarnados, que estão ali a nos orientar, a chamar a gente, olha, por aqui não ia ser melhor, para que a gente possa tomar. Deus não dá o livre-arbítrio e solta a gente. Não é assim. Tem um amparo muito grande, mas é preciso que a gente busque. A nossa vida, o mundo, tudo é regido pelas leis divinas. E o livre-arbítrio vem da lei de liberdade, que está no Livro dos Espíritos. E de quem é a responsabilidade de fazer essa lei valer, de fazer acontecer a lei? De quem é essa responsabilidade, se não de nós espíritas? Ah, mas será que só os espíritas conhecem as leis? Não, porque elas estão escritas na nossa consciência, no Livro dos Espíritos. Não me pergunte a questão, também diz, onde está escrita as leis divinas? Na consciência. Então, alguém que não é espírita também vai estar nessa consciência dessa pessoa as leis divinas, porque supostamente conheceu em outra existência. Porque saber o que é certo ou errado, o que é o bem e o mal, já é inato, né? Não precisa de não religião. Precisa de religião para isso. Mas a questão do livre-arbítrio, nós vamos adquirindo com a nossa evolução espiritual. Sim. Né? A gente vai adquirindo paulatinamente
de acordo com a nossa evolução espiritual. Se a gente levar em consideração que uma criança ela tem seu livre-arbítrio de acordo com as suas necessidades naquele momento. Aí quando você chega a uma adolescência, cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo, hoje os adolescentes cada vez mais cedo estão perante suas escolhas, né? E frente a uma sociedade que exige muito também desses adolescentes, né? Então, cada vez mais cedo estão buscando escolhas. Não à toa, não é minha área, não posso entrar nesse tema assim de uma forma aprofundada, mas o que a gente vê são crises de ansiedades, né? Essa necessidade rápida, plena, tudo para ontem, e os estudantes, os adolescentes cada vez mais indecisos frente às suas necessidades de escolhas, não é isso? E a gente vai passando, são momentos, e chegamos a uma maturidade, passando pela adolescência, nós chegamos a uma idade adulta, onde as escolhas são mais pertinentes, né? São mais necessárias, né? Agora, o que seria da vida se a gente não precisasse fazer escolhas? Não teríamos mérito nenhum. Mérito nenhum. E a vida seria uma passagem como se fosse uma brincadeira. Sem brilho, como se fosse, né? Sem brilho. As escolhas estão para serem feitas, né? Agora, que tipo de escolhas nós vamos fazer é a nossa maturidade moral que vai nos delinear de uma forma mais tranquila no nosso caminhar. Essa é a ideia. Porém, a gente traz nas questões do Livro dos Médiuns, 842 a... Dos Espíritos. Dos Espíritos, desculpe. 842 a 850. Né? Os pontos que trazem, eu separei a 843. Né? Depois você pode puxar as outras. Né? Que tem assim: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos, literalmente, e os espíritos respondem. Kardec indaga aos espíritos, né? E a espiritualidade responde: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Né? E aí no início eu falei que Deus dá o livre-arbítrio, a gente tem que escolher o nosso caminho, mas ele não deixa a gente solto. Aí o mundo material é um esboço mal feito do mundo espiritual. E preste atenção os pais, de acordo com a idade que você falou aí, a criança vai obtendo essa liberdade. De acordo com a idade, vai crescendo a adolescência, a maturidade, a gente vai adquirindo responsabilidade e escolhendo o nosso caminho. Do mesmo jeito é Deus com a gente. Tem alguns momentos que os pais precisam escolher pelos filhos, não é? Ou alguns momentos que eles deixam os filhos escolherem para poder saber, né, aprender com as suas próprias escolhas. Assim também é Deus. Ele nos ampara nessas escolhas, mas nós vamos sofrer as consequências desses erros. E é com os erros que a gente aprende. Por isso que muitas vezes a gente não compreende essa liberdade. Mas como é que o pai vai deixar o filho? Para ele aprender. Porque ele necessita passar por aquilo. Não é? Imagina um exemplo bem... Se você escolhesse a profissão do seu filho. É claro, em algum momento isso aconteceu lá atrás. Agora, no século XXI, eu acredito que não aconteça isso. Mas quando o filho chegasse lá na maturidade, ele ia estar feliz? Se ele queria outra escolha, não é? E os filhos dizem assim, deixa eu escolher, deixa eu quebrar a cara. Não já ouviu falar isso, né? Desse jeito. Os filhos dizem isso aos pais. Mas diferente de quebrar a cara, são algum aprendizado que nós precisamos. Você trouxe um assunto à tona, que é o assunto da liberdade, né? A liberdade de escolha. E nós estamos passando por um momento onde a liberdade de escolha é muito pertinente, né? Bate em nossas portas. Né? É um assunto muito debatido. Mas quando a gente traz a questão da liberdade de escolha, a gente tem que também pensar na responsabilidade com que essa liberdade segue em conjunto, né? Segue conosco. Né? Quando a gente vem com aquela máxima de Paulo que diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. A gente ele é paralelo à questão do respeito, né? Ao do direito, essa desculpa, é a do direito, né? também, né? A do direito, o meu direito
acaba quando começa o direito do próximo, né? Do outro. A gente confunde liberdade com falta de responsabilidade, né? Porque essa liberdade que a gente acha que existe, a minha liberdade tem que ir até ao ponto da sua. Eu não posso lhe desrespeitar. A minha liberdade vai ao encontro da sua liberdade, né? Do seu espaço. Eu sou livre até... Mas frente a uma sociedade que busca tanta liberdade, a gente precisa parar para pensar se somos realmente livres. Totalmente. Nós somos realmente livres, totalmente livres. Não. Nós, às vezes, cultivamos uma liberdade e essa liberdade não é uma liberdade fantasiosa, porque nós estamos presos a algumas lástimas, algumas regras da sociedade. Algumas regras da sociedade, algumas situações da sociedade que nós ficamos amarrados, seja nos vícios, né? Às vezes nós pleiteamos tanta liberdade, mas estamos amarrados a escravos do álcool, isso. Escravos do fumo, no caso da droga, nós estamos escravos da moda, nós estamos escravos da informática. Da rede social. Da rede social. Isso não é liberdade. Né? Isso é liberdade, né? Perguntar se realmente isso é liberdade, né? A liberdade, quando a gente fala sobre... A minha liberdade esbarra no direito do outro. A liberdade... a gente busca e traz aquela questão da liberdade, a liberdade de escolhas, a liberdade do direito civil, a liberdade de formular suas opiniões sem atingir o próximo. Sem atingir o próximo. Tem como fazer isso? Tem. Mas será que nós temos essa liberdade? Nós conhecemos essa liberdade? Colocamos em prática essa liberdade? Queremos tanto, mas quando temos, não sabemos o que fazemos com ela. Isso é muito importante refletir. Essa liberdade que eu quero é falta de responsabilidade com os meus atos, com o próximo, né? Com a sociedade que a gente vive, né? É isso, o meu direito, a minha liberdade, né? Quando a gente está em casa, por exemplo, e o vizinho está com um som muito alto, que impede a gente de ouvir o que a gente quer em casa, né? A liberdade dele está infringindo o meu direito. O meu direito. Então, a liberdade no sentido de eu escolher o meu caminho, de escolher entre o bem e o mal, o bom e o belo, né? Eu tenho a liberdade de escolher isso. E para isso tenho todo o amparo. Isso é muito magnífico. Então, saber o que é a liberdade para saber usá-la com responsabilidade. Comigo, com o próximo. Com o próximo. A gente tira o exemplo... com relação a esse tipo de liberdade de escolha, né, com a responsabilidade que ela tem por trás disso, né? Tipo, vou dar um exemplo, quando você tem a liberdade, escolhe beber e dirigir, você assume um risco, né? Você assume um risco. Não só para você, né? Não só para você. Então, é esse tipo de liberdade, esse tipo de escolha que vem por trás a responsabilidade do que pode, do que vem, né? A responsabilidade às vezes é dura, é pesada. Então a gente às vezes, em algumas situações, nossas escolhas nos traz dores, sofrimentos, e às vezes a gente usa o nome de fatalidade. Não existe. Foi uma fatalidade, né? E a fatalidade, ela precisa ser encarada de outra forma. Vamos lá. Tem aqui sobre isso. Se existe fatalidade, né? A fatalidade... Questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Isso. Pode trabalhar. Não, porque senão Deus não era Deus. Não existe ao acaso. Não existe isso. Tudo está predestinado, predeterminado, planejado. Mas como assim? A minha vida... No mundo espiritual, quando a gente vai retornar, a gente tem a possibilidade de escolher, mas há de se entender essas escolhas. Ninguém escolhe o mal, ou ninguém planeja o mal de alguém, ou ninguém planeja matar alguém, ou ninguém planeja sofrer. São gêneros de prova, dificuldade financeira, dificuldade conjugal, dificuldade com os filhos. E as nossas escolhas, e eu costumo dizer que os nossos defeitos é como se fosse um véu no nosso rosto que impede a gente de ver a realidade e de escolher o bom caminho, porque eu sou regida pelo meu orgulho, pela minha vaidade, e essas escolhas erradas fazem com que eu sofra. Não, e a fatalidade, ela deixa de existir quando a gente lembra que lá atrás
Se nós tivermos tido condições de escolher nossas provas, nós já usamos o livre-arbítrio, né? É relativo isso. Lá atrás, antes do encarne, né? Antes de encarnar, nós fizemos escolhas, nós tivemos escolhas do livre-arbítrio. Agora, o que nós vamos postar durante a nossa existência, aí é que vai nos direcionar se essas escolhas vão nos chegar de uma forma tranquila ou vão chegar de uma forma atabalhoada, difícil, com dores, sofrimento, né? Então, é esse caminho que nós vamos percorrer que vai fazer com que as nossas escolhas durante esse caminho é que vai ou atenuar ou agravar essas escolhas, essas provas, né? Porque se você escolhe o caminho do mal, você vai ter o amparo da espiritualidade de Deus, de um amigo encarnado que lhe diz, não faz assim, por aí você vai dar os próprios pais, não é com os filhos, seja qual for a idade. Não existe isso quando somos pais. Quando eu falo eu gosto de trazer os exemplos bem práticos, bem simples do dia a dia, para que a gente possa fazer um levantamento. Eu lá, né, no meu processo reencarnatório, eu passar por uma necessidade, eu vou passar um tempo sem os 2 membros inferiores. Um exemplo, né? Determinado ponto da minha vida eu vou ficar sem ter as minhas 2 pernas. Está no meu planejamento reencarnatório para me entender, né? Foi eu que escolhi essa prova. Eu escolhi para me entender as dificuldades que aquelas pessoas passam, né? As dificuldades de limitação de movimento e tal. Eu escolho. Mas até eu chegar nesse ponto, durante a minha existência, eu posso desenvolver coisas na minha vida que pode atenuar essa situação. Aí entra o amor cobre a multidão de pecados. Isso, né? Eu posso começar a minha vivência e melhorar meus direcionamentos. Ou agravar. Né? Ou posso agravar. Então, quando chegar o momento da prova, pode ser algo mais leve, não necessariamente as 2 pernas, só uma. Né? Ou eu posso ficar numa situação muito mais complicada. Além do corpo, a mente. Preso para o meu próprio benefício, para que eu não destrua essa reencarnação. Isso. Que eu não jogue fora essa reencarnação. Isso. Então, nós temos sempre o poder de escolher entre o bem e o mal. Ceder ou não ao mal. Resistir ou não ao mal. Não existe essa fatalidade. No livro, eu vou trazer Martins Peralta, no livro O Pensamento de Emmanuel, lembra que o Espiritismo assegura algumas situações. Uma delas é o seguinte, que o uso do livre-arbítrio, a alma fixa seu destino. Pelo uso do livre-arbítrio, a alma fixa seu destino. Prepara suas alegrias e suas dores. Né? Nós anteriormente, antecipadamente, antes de vir, nós preparamos nossas provas. E a partir daí, com meus atos, minhas escolhas durante a minha existência, eu estou preparando o retorno. Ou seja, eu estou preparando se vai haver alegrias ou dores. Né? Então... Eu estou plantando. E é muito sábio, né? Você colhe o que você planta. Quando a gente ouve aquela frase, mas Deus não permite que uma folha sequer caia sem a permissão dele. Não, mas ele respeita. É uma lei, a lei mais, talvez não existe uma mais respeitada, mas o livre-arbítrio é uma potência que nós temos e que Deus nos deu. Então, ele não pode infringir isso. E jamais ele infringiria qualquer coisa. Então, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se eu quero tirar aquela folha, ele vai permitir. Quantas vezes aqui na Terra acontece isso, né? E quando a gente... com os nossos pais. Com os nossos pais. Trazendo esse ponto, alguém pode se perguntar. Então, Ricardo e Cíntia, o destino existe. Não, vamos lá. Planejamento. Existe o planejamento reencarnatório, onde nós precisamos passar por determinadas provas e expiações. Gêneros de prova. Porém, de que forma nós vamos encarar, nós vamos passar, depende de nós. O caminho a ser trilhado, de que forma esse caminho vai ser trilhado, de que forma nós vamos chegar nessas provas, depende de cada um de nós. Aí eu botei um aqui. Poderia sempre o homem
pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha aí. Então. Aí, olha a resposta. Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Gente, a gente diz que quer mudar, mas o que a gente faz para essa mudança? Nada. Esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. São né? poucos dentre vós que fazem os esforços. A nossa vontade de vencer o mal que existe em nós, os defeitos, porque isso requer abrir mão, renunciar hábitos, né? A gente renunciar a alguns defeitos que a gente tem, uma mudança de vida. Então isso requer de nós uma força de vontade muito grande. Mas a gente tem o amparo e o amparo. apoio. E dentro desse processo, né? Desse processo que a gente traz do livre-arbítrio, olha só no que ele nos ajuda. O livre-arbítrio, ele pode nos dar mérito para que nosso caminho seja mais tranquilo. Então, o processo do livre-arbítrio, de escolhas, eles podem nos ajudar, mas podem também nos empurrar para uma situação difícil. É uma ferramenta muito potente que se deve ter muito cuidado com o que vai fazer. Você quer ser livre, mas não é falta de responsabilidade com você e com o direito do outro. Você quer decidir a sua vida, ótimo, mas você vai ter as consequências dessas escolhas erradas ou não que fizer. Isso. Né? E como você falou do exemplo aí de que a gente vem com uma determinada prova, mas de repente a gente está desenvolvendo algum trabalho que vai beneficiar uma coletividade. Eu gosto de falar na coletividade. E aí chega aquele ponto que você vai precisar cumprir essa prova. Mas você já trabalhou tanto pelo benefício de uma coletividade que vai diminuindo essa necessidade de passar por aquela prova. Ou agrava a prova. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse sua liberdade absoluta, se você fosse detentora da sua liberdade absoluta, serve para vocês também. Qual a primeira coisa o que é que você faria com a sua existência? A liberdade absoluta. A liberdade absoluta. Absoluta. Você tem a liberdade absoluta. O que é que você faria para se tornar uma existência tranquila, leve? Trabalhar mais. Trabalhar? Tem Porque certeza? a ociosidade não é uma boa companheira. Mas você descobriu com evolução. Mas olha lá, no livro também, Respondam aí nos comentários. Martins Peralta também comenta o seguinte, que se o ser humano tivesse a liberdade absoluta, o ser tivesse a liberdade absoluta, você sabe qual a primeira coisa que ele faria? Ele ia afastar primeiro as dores e os sofrimentos e desenvolver a felicidade absoluta na sua existência. Não ia evoluir Como nada. seria bom, né? Eu vim, vai ser lindo, maravilhoso, vai ser sempre, eu vou estar sempre feliz, nada de sofrimento. E onde é que fica o aprendizado? Se o mundo é para isso. Né? Se Nós estamos aqui espiando, as nossas provando. provas, expiações, é justamente para tentar nos moldar. Olha a sabedoria divina. Então, nós temos uma liberdade, mas ela não é absoluta, é relativa. É uma liberdade relativa, que cabe dentro das nossas escolhas, dentro do nosso livre-arbítrio, como também cabe dentro dos direitos do próximo. Olha como é interessante. Né? E dentro dessa liberdade, a gente também vem comungar com o quê? Com a responsabilidade das nossas escolhas, dos nossos atos. Onde Deus estava quando alguém foi fazer o mal? Ele estava respeitando a sua decisão. Não Desse jeito. Mas antes disso, ele já enviou um espírito amigo, o seu benfeitor, um espírito encarnado, os seus pais, os seus amigos, para dizer: por esse lugar você vai se dar mal, por esse lugar vai haver sofrimento, mas aquilo que eu digo que é um véu sobre os nossos olhos, o orgulho, a vaidade, a ganância, a prepotência, estava aqui, como um véu, e você não conseguiu enxergar. Então, a doutrina espírita está o tempo todo nos convidando a olhar para dentro. A gente está num momento importante de olhar para dentro o que eu quero, né? O que eu quero ser, o que eu quero viver, como eu quero estar daqui a 10 anos. Para os ansiosos, daqui a 1 ano, não é? Então, eu tenho que trabalhar em mim
Aquilo que eu tenho mais dificuldade, eu não consigo perdoar, Ricardo. Então você já sabe por onde vai começar. O meu orgulho é muito forte, eu não consigo. Então você já sabe por onde vai começar. Mas se a gente não fizer esse mergulho interior e buscar em nós essas dificuldades que nos impedem de evoluir, se a gente não diagnosticar o que é preciso fazer em nós essa mudança, como é que a gente vai fazer as mudanças necessárias? Mas, vamos lá, segundo Peralta também, ele comenta o seguinte, que enquanto a escolha está nos campos das ideias, nosso pensamento... ainda tem uma chance. Nós somos livres, né? Nos nossos pensamentos, né? Nós ainda somos livres. Porém, quando é feita a escolha, nós estamos subordinados à lei de ação e reação, né? Ou seja, a partir do momento que é feita a escolha, né? Aí alguém pode falar, como fazer determinadas escolhas? Eu estava vendo uma palestra esses dias, eu não lembro de quem foi, e foi muito interessante, que disse assim, faça assim, primeiro pergunte se eu vou atingir o outro, se eu vou atingir negativamente o outro. São duas perguntas, se eu estou agindo negativamente para atingir o outro e depois se eu vou ser atingido na minha escolha. Dependendo das duas respostas, eu posso fazer a escolha. Muito interessante, né? O bem só é o bem quando é o bem para todos. Quando né? só é para mim, não é o bem. Então, a partir do momento que eu faço uma escolha, eu estou subordinado à lei de ação e reação. Porque se eu fizer um mal ao outro, esse mal ele vai voltar para mim de alguma forma. Pode não voltar, eu posso fazer mal à Cíntia, pode ser que ela não me devolva, né, de alguma forma. Mas a lei de ação e reação, ela busca uma forma, uma situação onde eu vou sentir, né, o mal que eu fiz. E esse mal não faz só a um. Vamos supor que você tire a minha vida. As pessoas que dependem de mim também vão receber esse mal, vão ser atingidas. E da mesma forma o bem. Eu já vi espírita falando assim, mas poxa, se eu assumir alguma responsabilidade no meu espírita, vai vir um monte de obsessores para tentar, né, me tirar desse caminho. Vai, mas você vai vibrar como? Olha a escolha. Você vai vibrar no positivo ou no negativo? Porque a pessoa que você fez o bem, eu fiz o bem a Ricardo, todos os espíritos ligados a Ricardo, familiares, anjo protetor, vão estar gratos por eu ter ajudado você. Vão estar no apoio a mim. Mas para isso é preciso fazer o bem, é preciso pensar o bem, é preciso viver esse bem. Porque o pensamento é livre. Plasmar o bem. E nós temos o poder de pensar e atrair para nós esses espíritos, ou obsessores, ou protetores. Mas isso requer uma mudança de postura de pensamento, de atitude. E aí vem as reações dessa ação que a gente fez. E você falando isso, né, eu achei que cabe bem a conclusão, né? A conclusão de Peralta, que quando ele diz assim: o homem é um espírito imortal criado por Deus para ser feliz. Um ser em evolução. Estou usando muito, né, isso. Se ele não é feliz, é porque não age em harmonia com as leis divinas e traz para si a dor e o sofrimento. O que você falou no comecinho, né? Nós não cultivamos, não está no seu planejamento reencarnatório do sofrimento. O que está é aprendizado. O sofrimento é uma opção de acordo com que você vai enfrentar todo o processo, né? Todo o processo. Mas esse processo só existe porque, de alguma forma, eu transgredi as leis divinas. As leis, né? Extremamente importantes, né? Não foi ninguém que criou para que eu passasse, não. Está lá, a situação foi criada por mim mesmo em outras situações, em outros momentos. Então eu preciso passar por isso. Não foi ela, eu não tô passando porque ela agiu errado, não. Eu agi errado de alguma forma e eu preciso passar por isso. É isso? Por isso que, novamente, falando do cuidado que a gente tem que ter conosco. Porque quando eu coloco a minha felicidade na mão do outro, às vezes o outro não consegue lidar com ele mesmo. Ele não consegue saber o que ele sente, o que ele quer. Como é que ele vai me ajudar nisso? Isso. Então, cada um, a lição de hoje,
é responsável pelos seus atos. Cada um escolhe o seu caminho. Nós escolhemos a família que nós precisamos. Nós estamos num ambiente insalubre para a gente escolher, né? Deixar esse ambiente mais sutil. Então, ser espírita dentro da casa espírita é mole. Porque está todo mundo ali com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, paz, harmonia, em oração, em prece, estudando, vendo uma palestra, mas sair do ambiente espírita e ser espírita, aí é que está o mérito. A gente está falando do espiritismo, mas é de uma forma geral, né? O que a gente mais se depara são as pessoas frequentando as denominações, seja ela, qualquer que seja ela, e no momento da espiritualidade plena só acontece dentro dos seus... das suas igrejas, dos seus templos, né? Dos seus locais de plena espiritualidade acontece ali dentro. Mas na hora do cotidiano, do dia a dia, na hora que acontece, na hora que você está distante desse ambiente, você não consegue, a maioria não consegue colocar em prática. Às vezes até se transforma naquela pessoa que você às vezes é irreconhecível. Porque no centro a gente tem a teoria. A prática é no dia a dia. Mas o Evangelho, ele já nos traz isso. Né? O Evangelho nos traz toda uma teoria, né, vivenciada. Né? O Evangelho é para ser vivido, né, diariamente. O Evangelho não é para ser lido, achar e observado, achar lindo, maravilhoso. Ou querer, né, que o outro faça. Ou querer empurrar para o outro. Não, o Evangelho é para nós, é para o nosso dia a dia. O Evangelho vem trazendo exemplos de 2000 anos atrás, relacionado à vida de cada um, para que a gente coloque, faça uma análise e coloque em prática no dia de hoje. Isso. Nos nossos dias. A teoria no centro espírita, para praticar, para ter a oportunidade de viver nesse ambiente e escolher ser espírita, e escolher fazer aquilo que estudou, e escolher ser seguidor do Cristo em meio ao caos. Né? A gente também tem isso, a gente é colocado nesses ambientes para a gente escolher. Você é espírita? Ah, sim, mas só dentro da casa espírita? Lembra a história do espírita de 50 metros? Que quando vira a rua, na esquina, já esqueceu tudo que aprendeu aqui e não coloca em prática. A vida é um desafio constante, todos os dias, para que a gente escolha o nosso caminho. Se a gente tem que ficar claro isso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ninguém mais é. Eu posso influenciar, Ricardo, com a minha atitude. Eu posso influenciar o meio que eu estou vivendo com a minha posição, com as minhas ações. Influenciar. Mas somente o outro, somente eu posso decidir o meu caminho. Isso é bom que fique bem claro. Aí Emmanuel vem nos dizer que nós somos senhores da resolução. Adorou essa frase, hein? Adorei, gostei muito dela. Nós somos senhores na resolução. Ou seja, nós decidimos, nós temos livre-arbítrio, mas nós somos escravos das consequências e nas consequências. Né? Nós somos escravos nas consequências porque essas decisões, essas resoluções, ela pode nos trazer ou a dor ou a felicidade. Então, não é fácil discernir, escolher, né? Não é fácil, mas quem está no caminho do bem se torna bem mais tranquilo, bem mais sutil, bem mais simples, né? Você tomar decisões. Quando a gente está em caminhos tortos é que as decisões são mais difíceis. Mas também não quer dizer, e Paulo foi um exemplo muito claro disso, que as mudanças não podem acontecer. Elas devem acontecer. Elas podem acontecer tão rápido quanto foi com ele? Pode. Né? Como nós ainda estamos caminhando, né? A cada encarnação, a gente vai devagar, né? O pau que nasce torto não precisa permanecer torto. É verdade. Né? E aí, a gente caminhar pode, devagar, mas sempre. A gente pode lapidar, a gente pode passar uma plana e vai se moldando, com muito vai se cuidado, ajeitando. Com muito acolhimento. Isso, né? Porque quando a gente busca esse conhecimento, esse autodescobrimento, quando a gente estuda, quando a gente está aqui, né, falando sobre a responsabilidade das nossas escolhas para a nossa vida, isso. Não é para deixar ninguém mal, né? É para fazer a gente despertar. Peraí, tome conta da sua vida. Pegue as rédeas da sua vida. Não deixe a sua vida na mão de ninguém. Não deixe a sua felicidade na mão de ninguém. Escolha ser feliz hoje com o que tem, com o que é.
mas trabalhando para o que quer e para quem quer ser. Desse né? jeito. Então, assim, eu acho que o tema ele nos instiga a mergulhar, porque é um tema que é muito atual, né? É um tema muito atual. O livre-arbítrio ele nunca deixou de ser um tema ultrapassado. E mais atual do que está, quando a gente bate com relação à questão da liberdade, né? São vários tipos de liberdade que as pessoas procuram, que as pessoas buscam, né? E às vezes a liberdade ela não está, as prisões são outras. Vamos definir. Né? Liberdade As prisões são outras, né? As prisões são outras. Né? A gente vê que às vezes a liberdade não são as grades que estão ao redor. A nossa mente, né? A nossa mente ela pode estar aprisionada, como ela pode também ter um sentido de liberdade muito amplo. Né? Então, liberdade é ter responsabilidade com o que eu quero, com o que eu sinto e com o outro. Com a vida do outro, com o espaço do outro. Liberdade é ter responsabilidade. Isso. A partir do momento que nós decidimos, nós tomamos decisões, nós temos que ter responsabilidade as consequências, de saber lidar, assumir essas consequências. E essas consequências a gente sabe que acontecem de todas as formas. Quando a gente quer ter liberdade e às vezes não quer assumir responsabilidade. Isso. Eu estava lembrando de um exemplo bem claro. Responsabilidades. A gente quer ter liberdade sexual. E às vezes acontece da menina engravidar. Aí vem a responsabilidade. Né? Do ato. Do ato. Vem a responsabilidade do ato. Eu estou falando um exemplo. Peraí que você não pode fugir, né? E às vezes a gente não quer. E às vezes a gente quer fugir por onde? Buscando um aborto. Né? Aí complica a vida de muita gente, né? Aí vem a questão, a questão da responsabilidade e da lei de ação e reação que vai nortear esse ato. Então, essa liberdade que nós temos, ela acaba no momento onde você precisa estar condizente com a responsabilidade que a gente está assumindo. Né? A liberdade de escolha. Para mim ficou bem claro hoje. Liberdade, responsabilidade. Essa liberdade o livre-arbítrio, ele pode nos trilhar caminhos tranquilos e caminhos tortuosos. Eu estou ouvindo alguém pedindo para repetir a frase. Repete. Somos senhores na resolução e escravos nas consequências. Somos senhores na resolução e escravos nas consequências. Pensar antes de agir. Isso. Respeitar-se e respeitar o outro. Sempre. Bom, é um tema gostoso de trabalhar, passávamos aqui horas trabalhando nesse tema, mas acho que ficou bem direcionado, ficou bem claro. E tem alguma surpresa para a semana que vem? Temos uma entrevista. Nós vamos começar alguns podcasts com entrevistas, né? Nós vamos trabalhar com entrevistas. Não perca. Não perca. Então, o tema, a gente já está definido, o tema vai ser mediunidade. Nós teremos um convidado na próxima sexta-feira, não é isso? No próximo sábado, 20 jovem, horas. A mediunidade numa visão jovem. No próximo sábado, 20 horas. Né? Na visão de um jovem, né? Porque a mediunidade, ela aflora logo cedo. Então, a gente vai trazer alguém, um jovem com um bom conhecimento na área. Eu acho que Carlos Eduardo. Né? Carlos Eduardo. Próxima sexta-feira. Sábado, 20 horas. Isso. Temos que agradecer a presença de vocês, agradecer pelo apoio, pelos questionamentos, né? Agradecer pela paciência, né? E estaremos sempre aqui, dispostos. E só para não perder o costume, estou atrapalhando você, interrompendo. Só para não perder o costume, vai aí onde tem se inscrever. Se inscreve no canal Enigmas do Outro Mundo. Ativa o sininho para quando tiver música nova. Vai ter uma música no fim do programa. Não deixem de ouvi-las. E comenta aí se gostou ou não. Faz alguma pergunta. Isso é extremamente importante para nós, para o canal, para o estímulo, né? Para a gente continuar com o nosso mundo espírita. Compartilhe essa ideia com amigos e muito, muito obrigada a todos vocês pelo carinho de sempre, por estarem todo sábado, 20 horas conosco. Aqui conosco. A nossa gratidão é imensa e, como sempre, Ricardo vai fazer a nossa prece final e depois
ouça as nossas músicas maravilhosas. Coloca até para você dormir, para alguém na sua casa, né? Dormir. Harmonizar o ambiente. Harmonize o ambiente. Vamos serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações e agradecer a espiritualidade amiga por mais um programa, por mais uma noite de estudos, por mais um dia nessa existência, mais um dia de oportunidade de aprendizado, mais um dia de oportunidade de nos fazermos úteis ao próximo. Que possamos atingir, alcançar essa luz que nos encaminha, nos direciona e nos faz seguir rumo à evolução, rumo à nossa angelitude. Que assim seja. Que assim seja. Eu sei que a alma não termina aqui. É só um capítulo do amor de Deus em mim. Quando a dor parece não ter fim e o céu se esconde sobre mim, eu me lembro que sou luz, sou eterno, sou semente do divino caderno. Cada lágrima é parte do caminho, a alma aprende mesmo no espinho. Nascer, morrer, renascer ainda, e progredir é promessa que não finda. Mesmo na queda, a redenção é o ciclo da alma e evolução. Glória a Deus que me fez eterno. Seu amor é meu lar, é o meu inverno e verão. Já fui sombra, hoje sou claridade. Já fui dor, hoje busco a verdade. Na carne frágil mora a missão de crescer em cada encarnação. Tudo que vivo tem razão de ser, mesmo as provas me fazem renascer. Nascer, morrer, renascer ainda, e progredir é promessa que não finda. Mesmo na queda, a redenção é o ciclo da alma e Evolução. Glória a Deus que me fez eterno. Seu amor é meu lar, é o meu inverno e verão. Meu tempo e eternidade, pra que eu voltasse quantas vezes fosse preciso. Ele me quer de volta, inteiro no paraíso. Mesmo que eu caia, eu vou voltar. Mesmo que eu chore, vou caminhar. nascer, morrer, renascer ainda, e progredir é promessa que não finda. Mesmo na queda, a redenção É o ciclo da